Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à live especial da Farmácia Flora Vita. Para quem não me conhece, eu sou Jordana Moreira, jornalista, e hoje nós vamos conversar sobre saúde mental com a psiquiatra Bárbara Matos, em sintonia com a campanha do Janeiro Branco. Boa noite a todos vocês que estão entrando e já estão aqui com a gente. Boa noite, Nena, Antônio, Flávio, Wesley, que está sempre aqui marcando presença. Muito obrigada, Wesley, por sempre estar aqui com a gente. Boa noite, Daniel, que também está sempre nos acompanhando. Boa noite, Rose. A nossa live vai até às 20 horas para a gente se programar. Então, durante os próximos 60 minutos, a gente vai estar junto por aqui. E fiquem até o final, porque no final da live, a gente vai tirar um momento para responder as perguntas que chegarem de vocês. Tá bom? Então, vocês deixem para enviar as perguntas no final da live. Boa noite, Débora. Eu vou enviar o convite para a doutora Bárbara, porque como a gente tem muito assunto para conversar, quanto antes a gente começar, melhor. E enquanto isso, pessoal, se vocês quiserem, acha que vai se beneficiar desse conteúdo, agora é a hora, ainda dá tempo. É só enviar o aviãozinho para a pessoa, para que ela e mais pessoas estejam com a gente aqui nessa noite, porque o assunto é muito importante. A gente vai conversar sobre saúde mental com uma psiquiatra, então não teria um profissional melhor para conversar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Fábia, boa noite, Beto. Então agora é só a gente aguardar a doutora Bárbara entrar, eu já enviei o convite para ela. Pessoal, enquanto a gente aguarda a doutora, eu vou apresentar ela para vocês. A doutora Bárbara Matos, que é especialista, que vai conversar com a gente sobre saúde mental. Ela é médica de família, pós-graduada em psiquiatria e em medicina endocannabinoide e é especialista em transtorno do espectro autista e TDAH. E a gente está em janeiro e esse mês que marca o início de um novo ciclo para todos nós, começa com a campanha do Janeiro Branco, que tem como objetivo promover a saúde mental e emocional. E por isso que a gente trouxe a doutora Bárbara para conversar sobre esse tema com a gente. Eu vou enviar de novo o convite para a doutora. E vamos aproveitar esses minutinhos iniciais para enviar o aviãozinho para chamar mais pessoas. É uma live muito importante, um conteúdo muito bom, que eu tenho certeza que a gente vai ter uma live incrível por aqui. Então, vamos chamar mais pessoas para estarem com a gente e desfrutar desse conteúdo. Boa noite, Wilson. Se vocês quiserem aproveitar esses minutos enquanto a gente aguarda a doutora e já deixar algum questionamento, pode colocar, porque de repente a gente já vai aquecendo por aqui, tá? Se você tem alguma dúvida com relação à saúde mental, a transtornos mentais, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, tudo isso a gente vai conversar. Esgotamentos, a gente vai falar sobre o impacto das redes sociais na saúde mental, a gente vai falar sobre a importância do sono, que é tão negligenciado. Ah, doutora, eu não sei se você já está aqui com a gente, mas eu estou tentando te enviar o convite. Parece que você não está recebendo. Então, se você quiser entrar aqui e pedir para participar da live, eu acho que vai ser mais rápido. Pessoal, vocês que estão aqui com a gente, Wesley, Daniel, Antônio, Nena, Flávia, se vocês quiserem colocar qualquer pergunta, qualquer dúvida, né, o que vocês estão esperando da live de hoje, vamos aproveitar esse tempinho aqui, enquanto a gente aguarda a doutora chegar. Se vocês quiserem conversar aqui com a gente. A doutora Bárbara chegou, vamos ver. Boa noite, Patrícia. Vamos entrando. Pessoal, dá ainda tempo de enviar o aviãozinho. Envia para alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Ah, doutora, seja muito bem-vinda.
Oi, tudo Tudo bom? bem? Obrigada. Obrigada a você. Tudo certo. É uma alegria, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar dessa live com a gente. Imagina, vai ser um prazer. Tá me vendo, tá me ouvindo ou ainda não? Por enquanto eu tô só te ouvindo, Só mas não ouvindo. tem problema. Tá bom. Isso. De alguma forma te atrapalhar, né, a nossa conversa, aí você me fala que a gente pausa e começa de novo. Mas só para a gente não perder a audiência que já está aqui com a gente pode tentar continuar dessa forma, né? Pode, tranquilo, Então tô tá bom. tranquilo. Ah, pessoal, fala com a gente se vocês estão vendo nós duas na tela. A doutora Bárbara, a gente fez um teste antes de começar a live e ela infelizmente não estava me vendo. Eu a vejo muito bem, mas o importante é que vocês nos enxerguem daí. Então, me dá um feedback se vocês estão ouvindo a gente direitinho, se está enxergando. Magal, eu estava dando boa noite para o pessoal, doutora Amanda, Priscila, Lívia, boa noite. A nossa dinâmica, Boa noite, doutora, gente. isso. A nossa dinâmica é a gente deixar o finalzinho da live para responder as perguntas que chegarem, tá bom? Tá bom. Eu estava te apresentando para o pessoal, né? Vamos ver se eu falei direitinho. Você é médica de família, é psiquiatra, tem pós-graduação em medicina endocannabinoide e também é especialista em transtorno do espectro autista e em TDAH. É isso mesmo? Isso mesmo. Que bacana. Então, entende como ninguém a nossa conversa de hoje, né? A saúde mental, a importância. Pois é, porque sim, mesmo no lado da psiquiatria, ou mesmo na medicina da saúde da família, se a gente não tem a saúde mental, isso vai desencadear outros problemas, né? Que a somatização, né? Então a gente acaba tendo muitas coisas na clínica médica também, né? Não só na área da psiquiatria. Hoje a gente fala que todo médico tem que ter esse conhecimento sobre a saúde mental, porque muitas vezes a gente está até num um médico plantonista, num plantão, né? Recebe um paciente, acha que é um infarto e, na verdade, é uma crise de ansiedade, né? Uma crise de pânico, né? Sim. E para começar, doutora, define para a gente o que que é saúde mental, porque a gente que estuda a respeito, que lê, a gente tem muito claro, mas pode ser que nem todo mundo entenda, né? O que que você falaria para alguém que te perguntasse assim, ah, mas o que que é isso? O que que é saúde mental? Então, a saúde mental é você estar bem consigo mesmo, né? A Organização Mundial de Saúde, ela define como uma sensação de bem-estar emocional, psicológico, social, em que a pessoa consiga exercer as suas habilidades, o seu papel na comunidade e que consiga se recuperar de eventos estressantes espontaneamente, né? E com isso ter um dia a dia, uma rotina legal e não estar deixando se interferir no todos os aspectos da sua vida, porque a gente precisa de saúde mental para tudo. Se a Sim. gente não tem, a gente aí não consegue trabalhar, não consegue estudar, né? Então é muito importante, né? Essa sensação de bem-estar que a gente tem, né? Então a saúde mental ela tem a ver com esse bem-estar. Ótimo. Eu vou trazer um dado aqui para a nossa conversa, doutora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de transtorno de ansiedade no mundo. Eu não sabia disso. E eu vi aqui nas pesquisas que em 2019, aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros, o que representa cerca de 9,3% da população, conviviam com algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, isso reflete a urgência da gente dar atenção à nossa saúde mental e emocional, porque os dados eles são realmente preocupantes, né? Sim, sim. Hoje a ansiedade é difícil encontrar alguém que não tem queixo, né? Desse problema, né? Então, às vezes é pontual, às vezes não é, né? Porque, na verdade, a Sim, ansiedade é um medo, é uma antecipação do que vai acontecer, né? Mas o sofrimento da ansiedade, né? Que aí vira patológico, né? Que vem a dar sim. sintomas e vem desencadear, às vezes, outros transtornos
psiquiátricos também. Sim. E trazendo mais dados, né? Porque o meu trabalho aqui foi trazer dados para a nossa conversa. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos mentais como ansiedade e depressão são causas significativas de afastamento do trabalho em diversos países em todo o mundo. E entre os brasileiros, cada vez mais os brasileiros precisam se afastar do trabalho ou se aposentar por causa de transtornos mentais, o que é um problema que reflete, inclusive, na economia do nosso país. Então, assim, é muito urgente mesmo, não só nós, enquanto indivíduos, mas também as empresas pensarem, né, sobre a saúde mental dos seus funcionários. Então, assim, diante de toda essa realidade, como que a gente pode identificar os primeiros sinais de ansiedade ou depressão? Tá, vamos falar aqui de ansiedade, né? Tá A bom. ansiedade, ela pode vir primeiro, né? Porque assim, a ansiedade pode ser um sintoma da depressão também, né? Então, por Ah, isso que eu sim. vou primeiro falar da ansiedade. Então, a Ótimo. ansiedade tem pessoas que sentem dor no peito, sensação de bola na garganta, podem ter tremores, dor de cabeça. A pessoa, quando está numa crise de ansiedade muito forte, pode ter transtornos gastrointestinais, como diarreia, náuseas. Pode afetar também na alimentação, tanto na compulsão alimentar, quanto em recusa de alimentação, e não querer se alimentar, e ficar sem passar muito tempo sem comer, né? Tontura, boca seca, né? Então, geralmente, esses são os principais sintomas da ansiedade, né? Já a Certo. depressão, ela isso, falta de ar também, tá? Falta de ar a palpitações, né? Essa sensação do coração tá muito acelerado e a pessoa, eu cheguei a citar logo no começo da live, né? Que todo médico tem que saber reconhecer esses sintomas, porque é, a dor no peito, a falta de ar, elas podem fazer o médico achar que é um infarto, né? Sim, Então, são todos sintomas. Já a depressão, ela pode estar associando com ansiedade, né? A maioria dos casos de depressão tem ansiedade, tá? Mas ela vem com outros sintomas, né? A apatia, né? A falta do prazer de fazer as coisas que gostava de fazer, já não sente mais prazer, né? O isolamento, né? Das pessoas, às vezes a pessoa está se sentindo sozinha e ao redor de outras, né? Então, não necessariamente a pessoa está sozinha, mas ela está, às vezes, com a família dela, mas ela está se sentindo só. Choros excessivos, o sono pode ter interferência no sono, né? Tanto para muito sono quanto para problemas de insônia, né? Principalmente a insônia, geralmente, quando tem a ansiedade associada ao quadro de depressão, ela é mais frequente. E uma sensação de tristeza persistente, mudanças de humor, né? Tudo isso vem acompanhando os sintomas da depressão. certo, ótimo. E identificado esses sintomas, quando que seria o momento de buscar ajuda, doutora? Quando que a pessoa às vezes fala, não, agora Sim, eu tenho que buscar. a hora que a pessoa percebe que isso está interferindo no seu dia a dia, que está interferindo no estudo, está interferindo na rotina do trabalho, isso pode desencadear, por exemplo, até crise de pânico, né? Então, às vezes tem fatores desencadeantes no trabalho. A pessoa, quando vai chegando no trabalho, começa a ter esses sintomas. Então, quando ela vê que isso está interferindo no seu dia a dia e está atrapalhando, né, é a hora de buscar ajuda, né? A ajuda, ela pode, muitas vezes, ser, a princípio, através de um psicólogo, e às vezes o psicólogo, quando não consegue contornar a situação, ele mesmo já vai falar, olha, é melhor você procurar um médico, uma ajuda mais especializada. Então, esse é o momento, né? Quando você percebe que aquilo está te interferindo, né? É, algum lugar que você quer ir, você já não consegue ir, está querendo se isolar. Então, esses sintomas. E outra, uma coisa muito importante que a gente não pode deixar, essa vontade de sumir, pensamentos, de morte, né? Isso aí tem que procurar ajuda urgente.
Ótimo. E você acha que a pessoa deveria começar pelo psicólogo ou tanto faz? Porque às vezes, né, não sabe se seria um psicólogo, se seria um psiquiatra. Ah, eu acho que o importante seria pedir ajuda para o profissional que ela considerar às vezes mais próximo, de confiança, e esse profissional vai saber dar o encaminhamento. Seria isso, doutora? Sim, sim. Eu vejo assim, ó, quanto maior a intensidade dos sintomas, é, aí você pode se direcionar. Então, assim, se aquilo tá uma coisa que não tá te afetando tanto, um psicólogo já, às vezes, já é suficiente, tá? Uhum. Mas principalmente quando você tem pensamentos suicidas, né? Que às vezes é até difícil da gente mesmo admitir que está tendo esses pensamentos, mesmo tendo pensamentos, sabendo que está Sim. tendo, admitir e às vezes até ter vergonha de estar conversando, não pode ter vergonha, tem que procurar, né? Então, depende muito do que você, da intensidade desses sintomas, né? Então, se forem sintomas Ótimo. mais leves, só um psicólogo já vai conseguir, às vezes, contornar, né? Mas Sim. quanto mais intensos eles forem, mais grave é o problema. Pode ser que seja necessária intervenção medicamentosa, então, às vezes, aí tem que ser com o médico mesmo. E a gente falou então quando buscar ajuda e para alertar as pessoas que estão escutando a gente, doutora, qual que é a importância dessa ajuda para que as pessoas entendam a diferença que pode fazer o profissional nesses momentos da nossa vida? A maior importância é você conseguir ter o controle da sua vida emocional novamente, né? Conseguir controlar aquilo, contornar a situação, ter o alívio dos sintomas e poder ter uma vida plena, uma vida com um bem-estar, né? Então, Sim, por isso que é a importância. E deixar isso se agravar, isso pode sim levar a complicações e levar até o risco de suicídio. certo. Eu lembrei que na época do Novembro Azul, a gente fez uma live e o médico falou muito sobre aquele tabu que os homens têm de procurar o especialista, né? Que seria o proctologista, não Sim, sei se eu tô. Enfim, não, aí agora. é Não, o o proctologista urologista. não, o urologista. É porque a gente também Urologista, falou sobre as aham. questões do intestino, o urologista, a questão do exame do toque e tudo mais. E eu lembrei disso com relação a esse tabu também, que ainda existe, não é tanto Ainda igual era antigamente, mas existe. ainda existe, né, doutora? Esse tabu É, de que só psiquiatra procura é médico de de louco, louco. né? Sim, Isso, psiquiatra é médico de louco. Então, assim, tem muitas pessoas, tá? Que porque esses sintomas, eles são muito variados, né? Como a Luciane citou ali, a falta de ar, né? Então, tem gente que começa a achar que tem asma, que tem bronquite, aí o coração tá palpitando. Assim, ó, tem pessoas que estão numa ansiedade tão grande que podem ter elevação de pressão também. nossa, E aí vão no cardiologista, como eu falei também, alterações gastrointestinais. Muitas pessoas têm muita diarreia. Aí também aí elas vão no proctologista, né? Ou sim, vão no gastro, procurar saber se tem problemas. Aí às vezes elas passam por vários especialistas, né? E aí acabam voltando, e aí comigo mesmo aconteceu, tá? Vou dizer para sim, você que eu tive um quadro de ansiedade bem importante e eu acordava no meio da noite com dor no peito. E eu tinha aquela dor nossa, no peito, e era uma sensação de falta de ar que eu tinha. E eu falei, eu tomava um remédio da pressão porque eu tive pré-eclâmpsia e eu fiquei tomando por um tempo o remédio da pressão. Então eu fui lá, marquei meu cardiologista. Falei, olha, tô acordando com dor no peito, eu acho que eu vou infartar. nossa, Aí tá, fiz todos os exames. Aí o que ele falou? Procura um psiquiatra, você está olha tendo só. crises de ansiedade. Então, é muito comum as pessoas fazerem essa mistura aí de sintoma e especialidade e também se recusarem a procurar o psiquiatra exatamente porque eu não sou louco, por que eu vou procurar um psiquiatra? Exatamente. E, e, o, Nunca a e primeira coisa psiquiatra que a não é gente só para. pensa É, é a saúde mental, né? Você vê, a gente começa a ter o sintoma, a gente logo já pensa, por exemplo, o intestino não tá, né, tá desregulado. A gente não pensa que isso pode ser reflexo de uma saúde mental que não tá legal. A gente já procura o especialista
né? O proctologista. Pensando em outra coisa, E se a exatamente. pessoa, de Acontece repente, muito naquela isso. conversa, né? Se naquela conversa com o médico ela não expõe problemas pessoais, o médico nunca vai saber, então vai Isso, querer tratar nunca vai saber. o E sintoma, né? exatamente. Né? Então, cada vez mais a gente vê a importância do médico ver o paciente por inteiro, né? Então, tem que Exatamente. conversar, que ter essa abordagem mais completa, para às vezes não estar medicando coisa que não, na verdade não é, né? Sim, com certeza, doutora. Outro dado preocupante que eu vou trazer para a nossa conversa é o seguinte, pessoal. Estudos recentes no Brasil destacam a relação entre o uso excessivo das redes sociais e o aumento de casos de ansiedade entre os jovens. O Panorama da Saúde Mental 2024, super recente, conduzido pelo Instituto Cactus, em parceria com a Atlas Intel, revelou que 45% dos casos de ansiedade em jovens de 15 a 29 anos estão associados ao uso intensivo das redes sociais. Doutora, qual que é o impacto das redes sociais na nossa saúde mental? Pois é. Então, as redes sociais, né, a tela, né, esse virar a tela e passando a tela, ele libera é, dopamina, né? A dopamina, ela dá prazer e satisfação, né? Então, gera um vício, né? Então, o vício do celular, né? Que hoje está disseminado não só no Brasil, mas no mundo todo, No mundo né? todo. O que acontece? É, isso gera ansiedade. Então, quando a pessoa está fora da tela, ela quer buscar aquela sensação de prazer. Então, ela quer voltar para a tela. Então, essa é uma das questões. Certo. Então, essa liberação de dopamina que mexe com todo o metabolismo e faz com que tenha essa busca por ficar no celular, vamos Essa, falar assim, de essa celular, sensação tá? de bem-estar instantânea, né? Isso. É, e a gente sabe que essas redes sociais, elas mostram só, ou elas vão mostrar só coisa boa, corpos perfeitos, viagens maravilhosas, que muitas vezes as pessoas não têm condições de adquirir, né? Exatamente. Então, tem pessoas que conseguem passar o dia na academia, e estética, e viajam para tudo quanto é lugar do mundo, e a realidade da maioria dos brasileiros não é essa. E essa sensação de buscar corpo perfeito, de querer estar postando felicidade, né? E aí não conseguir, isso vai gerando ansiedade. E a ansiedade, ela pode desencadear a depressão. Assim como a depressão também pode desencadear a ansiedade, né? E Olha só. isso leva a baixa autoestima, a isolamento, pode levar a distúrbios alimentares, né? Porque, vê aqueles corpos, aquelas, né? Que muitas vezes estão ali cheios de filtro, Exatamente. foram modificados em edição de fotos, e a pessoa Sim. não consegue, pode gerar pessoas com anorexia, que às vezes elas não são gordas, elas têm um corpo ideal, mas querem ficar cada vez mais magras, porque viram ali, por exemplo, no Instagram, tal É, pessoa, e aí aquela pessoa virou, né? a Isso referência, tudo, né? isso tudo faz isso, né? E aí gira, aí como tem a liberação de dopamina, e continua. E a coisa vai indo e vai piorando, e assumir que isso está acontecendo também é muito É difícil, muito, né? muito Você fala difícil. assim, você está viciado em celular. Não, 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 é que eu preciso fazer tudo, não, tudo aqui. Mas é Sim, isso mas que nós acontece, estamos, né? né? Nós estamos. A vida não é só os momentos felizes que as pessoas postam nas redes sociais, né? Todo mundo tem seus dias tristes, todo mundo tem os seus dias de ficar mais nervoso, mais estressado, todo mundo às vezes pode ter uma conta para pagar que está complicada, e ali a rede social só mostra coisa boa. Ou ao Sim, contrário, tá? Tem pessoas porque
a, a tragédia também vicia. Sim. Então, tem pessoas que se viciam ali no celular vendo notícia ruim. E notícia ruim, porque assim, ó, quando tem uma foto, um vídeo de acidente, de pessoa passando mal, isso também chama atenção, né? Sim. Isso, o ser humano, ele Ele para para se aquilo. atrai, E né, tem por pessoas, isso. isso, e tem pessoas que, né, que não vão se viciar pelo que elas veem de felicidade, se viciam na coisa ruim, ficam procurando notícia ruim, e aí fica, nossa, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, porque eu vi aquilo, vi a notícia tal, notícia E tal. vai ficando Então, isso ansiosa. também isso vai gerando ansiedade, né? E aí, às vezes, todas essas imagens ruins, quando a pessoa está até fora da tela, isso aí gera sentimentos intrusivos, isso aí gera sentimentos que a pessoa começa a guardar de tanto ver tragédia, vamos falar assim, né? Sim. Então, tem tanto a busca intensa da felicidade quanto a da tragédia, né? Isso É, faz muito mal. a gente vê na sua explicação que está faltando um equilíbrio, né, doutor? Ou está pendendo para o lado Exatamente. positivo ao extremo, que é a felicidade tóxica, né, que eles falam ultimamente, Isso. ou então vai para o lado dessa, que eu até anotei o termo, que é a espetacularização da tragédia. Uhum. Então, Exatamente. está faltando um equilíbrio na nossa vida, né? Buscar o meio Uhum. termo. Porque a Exato. gente sabe, né, de todos os benefícios, mas a gente está sendo, assim, a primeira geração que está vivendo isso. Então é difícil, né? Está sendo cobaia dessa nova forma de viver, né? Totalmente digital. E como você disse, é a questão da comparação e da autocobrança, em busca dessa vida perfeita. Ah, e tem mais um detalhe ainda que a gente poderia estar citando aqui, que seria o cyberbullying, né? Que às vezes a Verdade. pessoa, né, às vezes a pessoa acaba recebendo mensagens maldosas, é, e isso afeta o emocional da pessoa, e o cyberbullying pode gerar depressão e suicídio em alto nível, né? Então, Isso. é bem comum, né? É muito complexo o assunto, né, doutora? Assim, Disseminação do ódio, né? exatamente. Tem isso também, né? Uhum, A gente está sendo bombardeado de todos os lados, digitalmente. E com a falsa exatamente. sensação de que por ser digital, a gente tem uma certa segurança, mas não tem, porque não, o cérebro não separa, né, o que é digital do que é real. Não. E é a nossa vida, né? A nossa vida é digital hoje. Ah, o final da nossa live a gente vai falar sobre dicas, orientações, mas só para a gente aproveitar que a gente tocou nessa questão da rede social, doutora, o que você diria assim para a nossa audiência, diante de tanto bombardeio, como que a gente conseguiria minimamente assim se blindar um pouco dessa questão das redes sociais, principalmente da comparação, da questão da autoestima que mexe muito, né, com todos, principalmente com as mulheres, a questão dos corpos, a questão também da comparação profissional, que hoje todo mundo publica só o sucesso profissional. Como que a gente minimamente conseguiria se blindar dessa perfeição toda que não é real, né? Porque a gente sabe que a vida é tudo. Então, é complicado, porque a primeira coisa que você precisa entender é que a rede social não é realidade, né? E que a realidade, e você tem que é, colocar na sua cabeça que cada um tem a sua vida e você tem que se amar. Então, assim, é uma questão bem complexa, porque você tem Sim, que ter o seu amor próprio. Você tem que saber que você também tem seus momentos de felicidade. Então, é um trabalho psicológico que muitas pessoas não conseguem fazer sozinha. Então, aí a a importância do primeira coisa, profissional. exatamente, a primeira coisa é você entender que nem tudo ali é real, né? Ótimo. Então, fora as postagens aí de inteligência artificial que a gente tem também. Então, entender que nem tudo é real e que aquilo são momentos e que aquilo não é uma vida inteira, porque
A mesma pessoa que tá, meu Deus, tá lá na Maldivas, toda linda, toda malhada, com certeza Exato. passa por problemas. Às Então, vezes entender naquela isso própria viagem, né, doutora, a pessoa está expondo, pode mas às rolar vezes por estresse. dentro ela está às vezes destroçada, né, por algo que Quem, é só quem vê aparência. Instagram, quem vê history, quem vê essa. Gente, aquilo ali são. Quantas fotos são. Meu Deus, outro dia eu vi um reel da foto perfeita, né? Uma família de férias, e aí a menina vai pegar um siri na praia. Sim, Mas, gente, a menina tá. Aí mostra a filmagem da menina, ela vai com todo, nossa, com muito medo, ela muito medo, ela vai lá, pega aquele siri. Aí ela conseguiu pegar o siri, aí ela vai dar um sorriso para tirar a foto. meu Daqui a Deus. pouco ela joga o siri, entendeu? Nossa, Então, a representa realidade, perfeitamente. a realidade das postagens, às vezes não condiz. Às vezes a pessoa tá toda depressiva, tá triste, tá passando por momentos horríveis, aí ela vai num lugar bonito, ou mesmo na frente do espelho, porque hoje assim, tem muita gente, vai, se arruma lá, vai, tira a foto, posta, aí todo mundo fala, ela tá bem, Exato. aquela pessoa tá bem. Mas não sabe que às vezes aquela pessoa às vezes pode estar até depressiva, mal, E às não vezes tá comendo aquilo é um pedido de direito. socorro, né? Exatamente, exatamente. A rede social não é vida real e eu acho que quanto menos a gente viver essa vida digital, voltar para a natureza, voltar para Voltar para práticas a natureza, espirituais. exatamente. Né? A gente tem que ter a fé, a gente tem que ter o nosso hobby, a gente tem que ter nossos momentos de lazer, né? E ficar só voltado para o celular, aí realmente aí isso que não é vida, né? Que a gente Exato. precisa viver, né? É isso mesmo, doutora. Agora eu vou começar o nosso próximo tema com essa frase: quem dorme mal, vive mal. Pessoal, vocês sabiam que nós somos a primeira geração que está contestando algumas frases como dormir é perda de tempo, trabalhe enquanto eles dormem, você pode dormir quando você morrer, enquanto você Ah, dorme, alguém está conquistando o que você quer. Se você quer sucesso, tem que sacrificar o descanso. Não existe vitória sem perder noite de sono. O sono é para os fracos e por aí vai. Essas frases, né, doutora, a gente sabe que enaltece essa cultura da produtividade excessiva, que é o que a gente vive hoje, e elas foram tão incutidas na nossa cabeça por tanto tempo que elas viraram verdades. Quantas vezes a gente não escutou isso, né? Que o sono é para os fracos, trabalho enquanto eles dormem, dormir é perda de tempo. E sim. hoje a gente está redescobrindo o que a ciência já mostra que é a necessidade de dormir. E que o tempo de descanso é justamente esse tempo de descanso que vai preservar a nossa saúde mental. Eu queria que você explicasse para a gente, doutora, como que o sono está diretamente ligado à nossa saúde mental e emocional. Então, o sono, ele é muito importante, porque é durante o sono que o nosso corpo se recupera, tá? Durante o sono a gente processa as emoções que a gente viveu durante o dia. Ele ajuda a diminuir o estresse, né? Principalmente se aquele dia foi mais estressante. E ele é importantíssimo para manter esse equilíbrio emocional. Então, dormir, descansar, a gente descansa o cérebro, a gente descansa os nossos órgãos, né? E faz com que a gente acorde bem para uma batalha de mais um dia. Sim, Então, principalmente por processar essas emoções, para controlar as sensações estressantes do dia a dia, o sono vem aí para estar melhorando a qualidade de vida, né? Quando a gente dorme pouco, quando a gente dorme mal, a gente fica irritado, né? A gente sim, fica explosivo, a gente não tem um rendimento igual, né? Vamos falar de trabalho. O nosso sim. trabalho não rende a mesma coisa. Ah, não, mas eu durmo só 3, 4 horas por dia e tudo bem, eu consigo fazer tudo.
pode ter certeza que em algum momento do dia a pessoa fica ansiosa, pode desencadear sintomas depressivos e às vezes não chega a ser a doença da depressão. Às vezes, ou o transtorno da ansiedade. Às vezes são sintomas que vão indo, Sim. só que com o passar do tempo eles vão se acumulando, 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 e aí isso sim pode gerar transtornos mais sérios, né? Certo. Mas qualquer pessoa que não durma bem, no outro dia fica irritada, irritadiça. Qualquer coisa vai deixar essa pessoa mais nervosa, vamos Sim. falar assim. E quanto mais dias ela ficar assim, mais isso vai se acumulando e refletindo até chegar ao ponto que tudo explode, né? Sim. A gente vê as mães, né, de recém-nascidos, eu acho que é o exemplo maior, né? Fica noites e noites, não só as mães, os pais, mas eu acho que, claro, para a mulher é mais pesado. Como que é uma fase tão turbulenta exatamente por conta da privação do sono, né, doutora? Privação do sono, né? O bebezinho acorda, às vezes de uma em uma hora, de duas em 2 horas. Aí, se a mãe, independente de amamentar ou não, né? Mas ou Uhum. amamenta, ou tem que levantar, fazer uma mamadeira. Esse exemplo que você deu é bem, eu não sei se você já Ilustrativo, passou né? por isso, né? Mas eu Não, já passei, ainda então só não. de falar já me dá É, arrepio. Porque é claro, né, que tem bebezinhos que são mais calmos, tem mais sim, bebezinhos que são mais estressados, mas assim, até isso pode gerar problema mais para frente para a própria mãe, né? sim. Então, às vezes a mãe começa a ter problema de sono nessa fase e depois, quando a criança já está dormindo melhor, já não, é, aí começa A não a, mesmo assim, voltar, continuar com problema, olha a não voltar a só. conseguir dormir bem, né? A Juliana está comentando aqui que é o exemplo máximo de privação de sono, a questão do neném recém-nascido. Ah, você me falou, como eu falei, me deu arrepio, né? Porque assim, ó, eu tenho duas filhas, né? E tanto uma contra a outra, tá? Elas só foram conseguir me deixar dormir bem depois de que fizeram 5 anos. Então Meu Deus, a minha primeira filha doutora. tem 16 anos. Então ela mamou até 2 anos e meio. Então ela acordava 2, 3 vezes na noite para mamar. Aí quando eu tirei o peito, fui dar mamadeira. Aí acordava no meio da noite para pedir mamadeira. Então, e aí a segunda filha eu achei que ia ser diferente, não foi? Meu Deus. Foi pelo mesmo caminho. A Daniela Então, também está falando para a gente aqui que ela já passou por isso e ela está falando, confirmando essa sua fala, que a criança dela está com 9 anos e ela está com esse problema de agora não conseguir dormir, não ter a mesma qualidade de sono. Eu vou aproveitar e já exatamente, é o te que eu falei, perguntar, né? isso pode perdurar depois, né? Sim, fica tanto tempo dormindo mal que depois não consegue, né, dormir bem. O Exatamente. o que essas mães, eu sei que é um caso muito específico, porque é uma fase da vida, mas quais dicas você daria, doutora, para a gente melhorar a nossa qualidade do sono, de descanso? O que a gente pode fazer para ajudar? Então, primeira coisa é você estar disposto a mudar a tua realidade, tá? Porque são coisas que a gente tem que introduzir na nossa rotina e, mas isso é besteira. Não, não é besteira, porque quando você começa a fazer bem direitinho e persiste a fazer, você depois começa a ver os resultados. Então, assim, meditação, ou exercer o mindfulness, né, que o pessoal fala, né, que é tentar deixar a mente vazia, se concentrar na sua respiração e, e ficar pelo menos 5, 10 minutinhos. Né? Tem gente que não consegue ficar nenhum, 2 minutos, né? Nossa. Assim. E traz resultado, Mas né, doutora? Porque a traz. gente escuta, você desculpa te interromper, até a Sabrina também comentou que ela está nessa situação. São dicas simples e que a gente já escutou, só que a gente não coloca em prática. Não. A gente não testa para ver e transforma, não é, doutora? Transforma, né? Então, assim, ó, aí tá, exercício de respiração.
Então, você não, por exemplo, você não precisa ser um praticante de yoga para fazer pranayamas, né? Ou coisas mais simples mesmo, só respirar e soltar devagar, respirar e soltar devagar, né? É, essa técnica da respiração, ela alivia até a ansiedade, crise de ansiedade, né? Então, assim, tentar deixar a mente se esvaziar, o que não é fácil, é uma coisa que você tem que começar a fazer e com o passar do tempo você consegue. Colocar uma música calma, né, para esse momento, baixinha, né? É, evitar de ingerir bebidas energéticas, tá? Pelo menos assim até depois das 7 horas da noite. Vamos falar assim, umas 3 horas antes da hora que você pretende dormir. Então, bebida, não só bebida, mas tudo que aumenta, né, o nosso metabolismo. Então, assim, café, chá preto, refrigerante, bebida alcoólica, O açúcar também. o açúcar, o chocolate, evitar esses alimentos no período da noite, tá? E Ótimo. tem assim, isso, a higiene do sono, né? Você criar práticas, quando eu vou falar com os pacientes, às vezes eu falo assim e fica meio perdido, aí eu falo o que eu faço. Então, assim, ó, você tem Ótimo. que ter um ambiente, tá? Você tem que preparar o teu ambiente para dormir. Então, assim, o nosso corpo produz a melatonina, né? Quando a gente está mais no escuro. Então, procurar ambientes mais escuros, silenciosos, tá? Estabelecer mais ou menos os seus horários. Então, assim, ó, eu trabalho, vamos supor, eu vou falar tudo como eu faço, tá? Então, assim, ó, Ótimo. geralmente, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã. Então, eu gosto de dormir 10 e meia, é a hora que eu já tô indo para minha cama, tá? Então, antes disso, eu gosto muito de cheirinhos, eu gosto muito de incenso. Então, eu deixo o meu quarto ou escuro, né? Ou às vezes eu estou vendo alguma televisão ainda, mas eu já apago a luz, deixo bem, bem escurinho. Acendo o meu incenso, né? Porque eu gosto do cheirinho, né? Então, aquele cheirinho, o que que aquele cheirinho faz todo dia que eu coloco? Todo dia eu coloco. Aquele cheirinho faz o meu cérebro pensar que eu já estou chegando Que na tá hora de na dormir. hora. Excelente. Então, aquele ambiente escuro, aquele cheirinho, né? Às vezes não precisa ser incenso, tem gente que coloca difusor, né? É, não usar essas bebidas energéticas, né? Estabelecer o horário, como eu falei, né? Então, é aquele meu horário de dormir, então tá bom. Usar a cama para dormir. Não ficar na cama trabalhando, não ficar na cama no celular, né? O, a- as pessoas pensam que é besteira, mas o nosso cérebro entende. Aquele lugar é o lugar de descansar. Então, Sim. se é o lugar de descansar, não é lugar de trabalhar, não é lugar de estudar, né? Com Então, aí tá, a hora certeza. que você vê que você tá ficando mais tranquila, aí você vai pra tua cama, sem celular, sem ligar a televisão, né? Não ficar na cama com a televisão ligada, dormir com a televisão ligada, que isso atrapalha, né? Nenhuma Então, luz, buscar um né, ambiente doutora? silencioso. É, Um tem ambiente gente que escuro. prefere ler, né? Então, assim, pegar a luz, voltar ali no livro, ler um pouquinho, mas daqui a pouco fecha o livrinho, apaga tudo e deita, né? É, outras coisas que aí já tem, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, né? Isso contribui para o teu metabolismo funcionar direitinho. E quando chegar na hora de dormir, você vai estar mais preparada para aquilo, né? Você gastou energia, você comeu adequadamente, você não exagerou na gordura, você não comeu muito açúcar. Então, a alimentação saudável e a prática da atividade física são essenciais para isso, né? Excelente. E em relação às telas, né? Vamos falar, quando a gente fala em tela, é celular, televisão, notebook, desligar mais ou menos uma hora antes da hora que você pretende dormir. E aí fazer isso que hoje em dia está cada Que vez mais é o difícil, que a pessoa fica problema, toda hora, ai sim. meu Deus, preciso ver se tem mensagem, o que está É, acontecendo, né? sim. Então, mas isso é bem importante, tá? Evitar esse uso de tela aí. Geralmente a gente orienta uma hora Uma antes hora de no dormir. mínimo, né, doutora? Sim, É, então são práticas totalmente possíveis para a gente ir educando o nosso organismo que já está na hora de dormir, igual a gente faz com uma criança, né?
Exatamente. Então, assim, você fazendo isso todo santo dia, chega uma hora que aquilo vira rotina, o teu cérebro entende tudo aquilo. Nosso cérebro, gente, ele é muito inteligente, ele entende tudo Sim, isso. Então, você fazendo isso, você faz um dia, não deu certo. É claro que não deu certo, porque isso aí é um hábito que você vai adquirir. Quando você adquire o hábito daquilo, aquilo vira tua rotina e você, por incrível que pareça, faz muita diferença. Quando você sai daquela rotina, você já vê que o teu sono já fica diferente. olha só, com certeza. Ter horário de dormir, ter horário de acordar, tudo isso, né? Essa disciplina também é muito Sim. importante. E tentar fazer isso também, tipo, fim de semana para relaxar. Sim, mas tá, eu não tenho um compromisso, não tenho nada, vou tentar manter minha rotina, né? Sim, Não tem, né? Não tem porquê. É claro, às vezes vai sair, vai viajar, tudo bem, mas se estiver em casa, estiver tranquilo, não tem porquê também deixar de fazer. Porque com o fim de certeza. semana a gente também precisa ter o sono adequado. Sim. A Daniela Ribeiro, doutora, falou que ela está fazendo meditação com a filha, que elas baixaram um aplicativo e que está funcionando. Que bom, né? Sim. A Daniela e a Juliana, elas trouxeram uma pergunta que eu vou esperar um pouquinho, já anotei, que tem a ver com a parte nutricional, que a gente já vai falar. Só A para dar um gente vai retorno falar? para elas. Isso. Tá. Eu só queria trazer um trecho de uma entrevista que eu vi que eu achei muito interessante, que foi com o nadador Gustavo Borges, que ele foi perguntado pela jornalista o que um atleta de alta performance precisava fazer para ganhar a medalha olímpica, qual que seria o diferencial? Afinal de contas, tantos atletas treinam, né, passam uns 4 anos se preparando, e que ele falou que o diferencial é o tempo de recuperação do corpo, que é o tempo de descanso, que é a parte fundamental do desempenho. Exatamente. E ele fala, doutora, né? Você sabe que os atletas de alta performance, que o descanso faz parte do treino, que o treinador coloca lá as horas de sono como parte do treino que eles têm que seguir. Então ele fala que descansar é performar. É isso, né, Exatamente. doutora? Aham, exatamente. Uma, um corpo bem descansado, uma mente bem descansada, no dia seguinte vai ser muito mais produtivo, vai conseguir fazer mais coisas, né? Né, nessa área do esporte, a gente pode dar aí o exemplo, né, dos jogadores de futebol, que em época de campeonato eles ficam agora até esqueci como se fala, mas eles se concentram, né, todos juntos, e tem Verdade, a hora de dormir, tem a hora de acordar, né? é verdade, E todo atleta faz isso. Todo atleta que quer ter bom rendimento preza muito pela qualidade do sono. é verdade. É isso, né? É usar a inteligência a nosso favor. Isso. E já que assim a gente recebeu essas perguntas e coincidiu com a nossa programação, falando agora sobre outro pilar da saúde mental, que é a parte nutricional. Queria te perguntar, doutora, como que bons suplementos, bons produtos, bons nutrientes, eles podem contribuir para a nossa saúde mental? Porque o mais comum que a gente sabe é a vitamina D, né? Que a falta da vitamina D está associada à depressão. Mas quais outros nutrientes que, se faltarem no nosso organismo, também desencadeiam algum transtorno mental? Conta um pouquinho para a Então, gente sobre essa a gente parte. tem, por exemplo, a vitamina B, tá? E o zinco, tá? Esses dois, eles trabalham na produção dos neurotransmissores, tanto da serotonina quanto da dopamina. Então, é importante, tá? Que a gente mantenha níveis dessas vitaminas adequados. Hoje em dia, o que eu mais vejo, tá, no consultório, é a falta de vitamina D e a de B, tá? Olha, a B E também. a B, muita falta de vitamina B, Ó, tá? Aonde que a gente encontra vitamina B? Carne, ovo e leite. As pessoas praticamente já não tomam mais leite hoje em dia, é, tá? Aí comem ovo e carne, às vezes tá comendo, mas às vezes não o suficiente. Então a gente tem muito déficit da D por causa do sol. As pessoas estão trabalhando muito, estão ficando muito dentro de ambientes fechados, não saem para caminhar, às vezes não vê a luz do dia, às vezes é muita correria.
às vezes até no próprio fim de semana, não conseguem estar se expondo, tá? E a gente tem muitos estudos que comprovam que a vitamina D, ela influencia nisso. Aí tem a Ótimo. vitamina B, tá? Que tem essa origem animal. A gente tem muita gente também vegetariana, muita gente vegana, que às vezes não consegue suplementar, tá? Sim. Aí a gente tem o magnésio, junto com o outro também, o triptofano, eles ajudam na regulação do sono, tá? Então é bem importante. Excelente. O metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, também contribui ali para os neurotransmissores e para melhorar a qualidade do sono também. E a gente tem um outro também, que é semelhante ao triptofano, que ele ajuda bastante também na regulação do sono, que é o 5-HTP, né? Ajuda a reduzir o estresse. Então, são nutrientes que muitas vezes, na correria do dia a dia, as pessoas acabam se alimentando mal, tá? Sim. E aí acabam tendo esse déficit, né? E Influencia, né? aí vem além dos sintomas depressivos, aí vem queda de cabelo, vem unha fraca, a pele ressecada, né? O sistema imune é, baixo, aí a pessoa Sim. fica ficando doente toda hora também, né? Com infecção, resfriado, gripe, gastroenterite, né? Então essas aqui são, que eu posso falar assim, são as principais que Principais. a gente poderia estar suplementando, né? Quando a gente tem esses quadros. Mas lembrando que não é assim, eu vou tomar magnésio, porque a doutora falou que regula o sono, regula o humor. Magnésio é um que também ele abaixa o cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse. Então eu vou tomar. Não, não é sair tomando as coisas indiscriminadamente. Ótimo. É preciso fazer realmente um exame, fazer a dosagem, verificar se tem necessidade, porque tudo que é em excesso também faz mal, tá? Exatamente. Então, né, o excesso desses suplementos, eles podem fazer mal. Então, se você tem uma boa alimentação e o exame adequado, não tem por que você estar tomando mais coisa, tá? Sim. Agora, se você já sabe que a sua alimentação é na correria e é difícil, então, às vezes, falar isso para o médico é importante também, né? Ótimo. Porque às vezes uma coisinha que a gente ajusta um pouquinho ali já faz grande diferença. Excelente, doutora. Eu vou aproveitar que a gente está chegando no final das perguntas, a gente não acabou não. Tá vendo como que o tempo passa rápido, doutora? A gente pode Tá. ultrapassar uns minutinhos? Pode, né? Só para a gente Pode. conseguir fechar, mas não vamos Responder as atrasar perguntas, muito. né? Isso. Eu vou trazer algumas que já chegaram com relação a essa parte nutricional. A Juliana perguntou sobre a melanina. O que você acha da melanina? Eu acho que ela ajuda, né? Ajuda principalmente ali para melhorar a qualidade do sono, né? Uhum. Então, Sim. a gente pode estar utilizando ela, mas, como eu falei, com orientação profissional, né? Saber Ótimo. dosar direitinho, ver como isso pode estar influenciando no seu dia a dia. Ótimo. A Daniela contou pra gente que ela está tomando magnésio treonato e que ela tem sentido efeitos positivos no sono. E ela te pergunta se ela tá certa, se essa observação dela tá correta. Tá, tá, eu falei aqui, né? Tanto o triptofano quanto o magnésio, eles ajudam na regulação do sono. Inclusive, a gente tem no mercado alguns, alguns suplementos e a gente também pode mandar manipular, né? Excelente. A Floravita tá aí, para ajudar a gente. Sim, A associação do triptofano ou do 5-HTP junto com a melatonina, para quem tem problemas no sono, né? ótimo. Porque eles ajudam bastante. Excelente. A indicação é a gente procurar um profissional para poder fazer os exames, né, entender o que está faltando, de que forma que a gente pode conseguir esses nutrientes pela alimentação, para que não, né, não precise suplementar tudo. E aqueles, como você muito bem pontuou, a gente não consegue, porque sabe que a gente às vezes não vai fazer por meio da alimentação, a gente suplementa, porque o importante é a gente Exatamente. estar em dia, né, com todos os nutrientes. E Sim. como você bem citou, a Flora Vita tem vários produtos de qualidade, confiáveis, né, doutor? Então, se as pessoas estão buscando uma empresa
de credibilidade, que usa uma excelente matéria-prima. É só pesquisar, né, depois de passar por uma consulta, o que o médico indicar, pesquisa se no site da Flora Vita tem, porque com certeza você pode confiar, porque ainda tem isso, né, doutora? Não é todo suplemento que a gente pode confiar. Porque, como diz, às Não, vezes você está comprando gato por lebre, então ainda tem essa questão que a gente tem que ficar muito ainda atenta. tem isso, né? Às vezes você acha que está tomando e na verdade não, aquilo ali não tem qualidade, Não, né? Aí eu só exatamente. queria também adicionar aqui que além desses Sim, suplementos, né, hoje em dia a gente tem liberado, né, a Anvisa já liberou os tratamentos à base dos canabinoides, né? Os canabinoides também são tratamentos naturais que a gente pode estar fazendo, tanto para transtornos de ansiedade, depressão, quanto também para melhorar a qualidade do sono, tá? O CBD, ele entra aqui melhorando a qualidade do sono REM, que é o nosso sono reparador. Então, antes de sair aí tomando Zolpidem, tomando Rivotril, a gente tem sim. opções mais naturais, opções é, mais melhores de bom, vamos falar assim, Exato, para sim. gente, para gente estar podendo buscar isso, porque Que não tenham efeitos, tem gente né, que efeitos colaterais, né, vai doutora? fazer ali isso, vai fazer a suplementação alimentar, vai tentar inserir como é que chama? A higiene do sono, e mesmo Sim, assim pode ainda continuar tendo problema, tá? Então a gente tem essas opções aí para melhorar a qualidade do sono. Eu falei ali naquela hora ali do negócio das mães, sim. eu sou uma pessoa que depois dessas duas filhas que eu Nossa, tive problema de sono, tá? E olha. que Muito bom você trazer a hoje sua experiência. sim, eu gosto de contar, eu conto para os meus pacientes. Eu, eu, eu tive problemas sérios de sono. Eu cheguei a tomar doses altas de Rivotril. Hoje, graças a Deus, estou livre do Que Rivotril. bom, Eu faço a minha que higiene do bom. sono, mas eu faço um tratamento com o canabidiol, né? Aí o Sim, canabidiol ajudou na minha ansiedade, o canabidiol me livrou do Rivotril, né? As minhas vitaminas estavam todas certas, não precisei de suplemento alimentar, mas que bom. o canabidiol ele veio ali para me ajudar. Então, a gente também tem essa Essa outra opção, possibilidade. né? Uma opção fitoterápica, né? Ótimo, doutora. É muito provável que a Flora Vita vá trazer, né, uma live para a gente poder conversar sobre isso, sobre essa área, né, da medicina endocannabinoide. É correto falar dessa forma? Isso, é dessa forma mesmo. Porque ainda é um universo muito novo para tanta gente, né? Com certeza muitas dúvidas, algumas pessoas que às vezes estão escutando isso pela primeira vez. Então, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é bom que as pessoas já tenham essa informação, até mesmo para poder pesquisar a partir dessa informação. Peraí, existe essa possibilidade? O que que é isso? Pesquisando, né, com conteúdos de credibilidade, de confiança. No seu canal, vou aproveitar então que eu pediria depois, mas quem quiser conhecer seu trabalho, que você aborda sobre essa questão, doutora, qual que é seu arroba? Para que as pessoas que ficaram em dúvida, você acabou de citar essa questão dos canabinoides, é, passa Sim, para a gente seu é, contato para que as pessoas que queiram saber um pouco mais desse universo. arroba doutora de DRA ponto DRA. Bárbara Matos. Bárbara Matos. Eu Bárbara estou Matos. colocando aqui na conversa, no chat, para o pessoal te procurar. Sim, Doutora a minha Bárbara página do Matos. Instagram, ela é bem voltada mais para a medicina endocannabinoide, né? Ótimo. Eu como, né, eu sou médica de família, a psiquiatra, e como medicina endocannabinoide, eu sempre busco, né, orientar o paciente e poder oferecer para ele esse tratamento, que é um tratamento, é, como eu falei, natural, fitoterápico, não é patotóxico, não provoca dependência. E assim vai, né, os benefícios. Mas é claro que eu também Excelente. atuo nas outras áreas, né? Então, nem tudo a gente se trata com CBD, né? Sim, Mas forem é uma conhecer opção. a minha página está bem voltada para isso e é Excelente. bem interessante porque como é uma coisa nova, para as pessoas terem conhecimento. Excelente, gente. Então, ó, ficou com dúvida sobre esse assunto, nunca ouviu falar, quer saber do que se trata? Segue a doutora Bárbara Matos, porque a página dela é bem completa nesse assunto. E com certeza, né, você tendo prazo, doutora, de responder, às vezes a pessoa te manda um direct, quer saber mais, ou até mesmo quer
se consultar, marcar uma consulta. A pessoa te procurando pela sua página, ela consegue saber como que você Consegue, atende, consegue, né? consegue, consegue. Tem um link lá que cai direto já no meu contato e a gente Ah, conversa. excelente, excelente. Eu estou buscando a pergunta aqui da Amanda, que ela perguntou, mas para suplementação, qual tipo de vitamina B? B12, B6, B3, qual seria? Ela pergunta. Então, na verdade, a gente faz a dosagem, tá? E como eu falei anteriormente, a maioria das deficiências são da vitamina B12. Então, a gente tem complexo B, que o complexo B ele vai englobar todas as vitaminas do complexo B. A gente tem a Ótimo. suplementação específica da vitamina B12 e não é tão comum, né? Mas a gente também pode fazer a, a suplementação das outras vitaminas se necessário. Mas como eu falei, a maioria dos casos é a B12. Excelente, doutora. Já deu 8 horas, eu só quero dar uma pincelada no assunto que eu não queria deixar de fora, que é a questão do esgotamento e do burnout, que é algo que está sendo tão falado. Sim, A gente sabe que é um universo à parte, daria outra live, mas só para a gente não deixar de tocar nesse assunto, doutora, a gente tem falado, né, que a gente está vivendo nessa sociedade da produtividade excessiva, do excesso, do desempenho, da cobrança profissional. Nesse contexto todo, como que a pessoa ela reconhece os sinais do burnout e como que ela pode prevenir esse esgotamento, para ela não chegar nesse ponto? então, o burnout, a gente tem que ter um cuidado bem, é, é uma linha bem tênue, porque muitas vezes ele já vem confundido com outro transtorno da ansiedade ou com a própria depressão, tá? Porque Certo, geralmente os sintomas dos dois estão presentes, tá? Mas além dos sintomas que a gente já conversou aqui, da depressão e da ansiedade, é um cansaço excessivo, uma dor de cabeça que não passa, né? Muitas pessoas começam a ter problemas de pressão arterial, tem a maioria com pressão alta, mas tem as que também têm queda de pressão. Dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração da frequência cardíaca, né? E aí, como eu falei, tem os sintomas associados. Então, a pessoa fora do trabalho, ela tá ótima, ela tá bem. É só ela chegar na segunda-feira, pronto, começa tudo. Começa tudo. sim. Então, tem muito a ver com o ambiente de trabalho, com, às vezes, até com relacionamento interpessoal no trabalho também. E tem essa pequena questão, né, que a gente usa ali para diferenciar, que quando a pessoa está livre do trabalho, ela consegue se sentir bem, às vezes ela não tem nenhum sintoma, né? Olha só. Mas o burnout também pode ser um quadro grave e que vai fazer a pessoa ficar destruída. Quando chega em casa só quer dormir, só sono, 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 sono. Aquele sono, às vezes ela dorme o dia todo, aquele sono não foi suficiente, tá? Então, como a gente falou, é um cansaço excessivo. A pessoa está sempre cansada. Ela nunca consegue dar conta das outras coisas. E E para prevenir, sim, ótimo. e para prevenir, primeira coisa, atividade física, manter a alimentação saudável, praticar o mindfulness também, eu acho que contribui bastante, fazer higiene do sono para ter uma boa qualidade de sono, diminuir o uso de tecnologias, então, você trabalha muito com o computador, poxa, chega em casa, deixa o computadorzinho de lado, tenta evitar ficar muito no Excelente. telefone, saiu do trabalho, tenta se desvincular do trabalho, tenta Sim, voltar para sua família, voltar para os seus hobbies, para o seu lazer, esquecer que, ai meu Deus, eu tenho que entregar aquele negócio, ai meu Deus, eu tenho que isso ter. Só que é uma coisa viciante também, tá? Que a pessoa sim. fica muito preocupada, é uma preocupação excessiva, né? E procurar atividades fora da rotina, né? Como eu estava falando, os hobbies, Até procurar o mesmo para lazer. preencher, né, doutora? Porque se a pessoa não tem essas práticas físicas, espirituais, mentais, que é a questão da Fica remoendo, meditação, fica exato, remoendo. ela vai ficar pensando só em trabalho, remoendo, né? Exatamente.
E eu vi que o burnout ele está associado exatamente isso que você citou, a pessoas que vivem sob muita pressão, pessoas que não podem errar, então principalmente líderes, médicos, pessoas que mexem com urgências e que não se permite o descanso, né? Então é como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Aham. Como eu falei, é muito comum a gente ter casos de pessoas com pressão alta, porque é uma bomba, como você falou, é uma bomba, por isso que um dos sintomas, às vezes, é o aumento da pressão arterial. Certo. Você citou o mindfulness. Explica pra gente o que seria essa prática. O mindfulness é assim, é você tentar deixar a sua mente vazia, né? Então, focar em Difícil, né, doutor? meditação é difícil, mas a partir do momento que você começa a fazer, começa a conseguir, então Praticar, assim, né? focar na sua respiração. Você pode usar música ou pode fazer no silêncio, né? Se for colocar uma música, colocar essas músicas de meditação, músicas de yoga, tá? Ótimo. Respirar, tentar sentir o teu corpo. É como se fosse uma técnica de relaxamento, né? Sim. Também, né? E É você se eu falo conectar ao presente, né? se conectar com você mesmo, com o presente, esquecer os problemas, né? Então, é, eu reconheço que, para começar, eu vou contar que na pandemia, a minha filha me chamou para fazer uma aula de yoga e tinha 10 minutos de meditação. Eu falei, você tá maluca? Eu não consigo ficar. E eu não consigo, pelo amor de Deus, vamos fazer Já bateu o logo a desespero. atividade ali. Porque na yoga tem tanto no começo quanto no fim, né? Meu Deus do Nossa, céu. Só que é uma coisa que é um exercício. E aí quando você começa a fazer e você começa a ver o bem que te traz, a calma que te transmite, aí você começa a conseguir a ficar exatamente. mais tempo, né? É bem É igual a legal. atividade física, né? Até a gente começar a fazer e ver os resultados no nosso corpo, na nossa mente, no nosso bem-estar, é viciante, é um vício bom, né? O corpo vai pedindo mais. Exatamente. No começo é difícil, né? Ah, tô cansada, doeu aqui. Sim, Ah, meu Deus, eu não tenho tempo, né? E assim, ó. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. Não tem problema, né? Você pode ir caminhar ao ar livre, você pode andar de bicicleta, sim, você pode ir em algum lugar de natureza, respirar ar puro, tá? sim. Então, são coisas que estão de graça. Tomar um Exato. solzinho para adquirir vitamina D. São todas coisas que você faz e que não custam dinheiro. Exatamente. Não tem desculpa, né, doutora? Não. Eu vi uma entrevista para a gente fechar, antes de eu abrir para as perguntas, da jornalista Isabela Camargo, que ela teve burnout quando ela estava trabalhando num grande veículo de comunicação e hoje ela tem feito um trabalho sensacional sobre saúde mental. E eu achei tão interessante que ela fez uma comparação que há 300 anos atrás, falar de saúde bucal era frescura, né? Que Uhum. as famílias há 300 anos, elas não, às vezes uma escova de dente era usada por toda a família. E aí eu lembrei da minha mãe me contando que quando a minha mãe era criança, ela morava no meio rural, na roça, nem escova de dente eles tinham, ou seja, naquela época a saúde bucal era frescura, não se via necessidade. E hoje, né? Hoje a gente sabe que é fundamental escovar o dente todos os dias, procurar um dentista, passar fio dental, e que da mesma forma que há 300 anos a saúde bucal era vista como frescura, hoje, em 2025, a saúde mental é vista como frescura. A gente não pensa que a gente também tem que fazer essa higiene da nossa mente, que é isso que você está trazendo com essas práticas, né, doutora, da meditação, do Sim, mindfulness, porque a gente precisa fazer essa higiene. O sono. exatamente. Porque senão começa tudo a desandar, né? Exato. Doutora, então vamos lá, porque o papo está muito bom. Eu vou trazer algumas perguntinhas que eu selecionei, porque a gente nem tem tanto tempo assim. O Zé Carlos, ele falou que às vezes o cérebro liga no 220 quando ele deita para dormir e que isso tira o sono. O que ele poderia fazer?
A gente falou, né, sobre. Você deu orientações sobre como ter uma qualidade de sono, mas você quer complementar para o Zé Carlos, que ele falou que o cérebro dele liga no 220 quando ele deita. Então, o cérebro liga no 220 porque é quando ele deita e aí ele começa a reviver o dia a dia dele, né? E começa a pensar no que passou e no que está por vir e começa a ficar nervoso e Exatamente. então assim, todas essas técnicas elas são muito proveitosas, mas se não estiver funcionando nesse caso, precisa de ajuda, né? Porque tem que verificar se é ansiedade, se tem outras patologias associadas, né? Pode ser uma pessoa hiperativa também, né? Então a gente teria que estar avaliando direitinho. Mas a princípio é o que a gente falou, né? Que é o que a gente tem de para fazer num primeiro momento. E quando a pessoa está no 220 é muito difícil. Se Eu já vi desligar. uma pessoa ter uma crise de pânico numa aula de yoga, porque Meu Deus. você tem que ter um domínio da sua respiração. E a aula de yoga com aquela musiquinha calma, e o professor Nossa, falando devagar, né? E a pessoa que está muito ansiosa, que está muito pensando no que vai ter que fazer, aquilo irrita e pode irritar de tal forma a pessoa meu que Deus. pode ter a crise de pânico. Então, por isso que eu falo, não é fácil fazer meditação, não é, tem que. Oi, Rafaela, mandar um beijo para Rafaela aí, faz tempo que eu não te vejo. Ah, sim, ó. Oi, doutora Bárbara, tudo bem? Pessoal, se ficou alguma dúvida que tenha passado batido por nós, se vocês quiserem colocar de novo, eu selecionei mais uma aqui, doutora. A, a pessoa não quis identificar. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? Então, tristeza é um sentimento que todos nós temos referente a uma situação que a gente passou, tá? Então a gente fica triste quando alguém morre, fica triste quando briga com uma pessoa que gosta muito, fica triste se a gente tinha um objetivo e não conseguiu alcançar, tá? Então a tristeza é um sentimento, tá? A Certo. depressão, ela é um conjunto de sintomas que tem como um dos sintomas a tristeza. Uma tristeza persistente e muitas vezes essa tristeza não tem motivo. Mas por que você está triste? Por que você está assim? Por que você está chorando? Muitas vezes não tem motivo, tá? Sim. Então, a depressão, na maioria dos casos, ela não tem motivo de estar acontecendo aquilo. É claro que a gente precisa entender bem que existe a patologia da depressão e existem os sintomas depressivos. Certo. Então, uma pessoa que está em luto, ela está passando com sintomas depressivos, só que ela tem motivo para estar assim. Pode ser que ela não consiga suportar e precise de um apoio, né? Precise de uma ajuda profissional. Mas aquilo é reflexo de algo que está acontecendo com ela, tá? Sim, existe um Então, a motivo. tristeza, geralmente, ela vem desencadeada por uma situação que te provocou aquilo. E a depressão, na maioria das vezes, não. Agora, uma pessoa pode desenvolver a depressão a partir de um fato desse que te deixou triste. E pode, porque assim, a gente tem a tristeza, mas a gente tem que se recuperar. Então, a partir do momento que a gente não se recupera, tornar uma doença. Ótimo. Então, quando existe um motivo, é normal a tristeza, né? Mas A assim, tristeza faz parte da vida. simplificadamente, a tristeza Exato. ela vem por um motivo e a depressão, né, Sim. vem na maioria das Sem um vezes motivo sem motivo. aparente e persistente, né? Isso. Para a gente fechar as perguntas, doutora, também perguntaram aqui na caixinha, não se identificou, perguntando se a terapia funciona para todos e se você poderia indicar alguma plataforma gratuita que existe de ajuda profissional, algo nesse sentido que você conheça, ou a baixo custo.
Sim, olha só, a terapia, a maioria dos casos a gente pede para fazer terapia, tá? Eu vou dizer para você que é muito difícil a gente não indicar terapia, tá? Sim. Então, o problema da terapia muitas vezes é o custo. Agora, de cabeça, eu não lembro de nenhuma plataforma que gratuita ou de custo assim acessível. Eu tenho profissionais que eu indico, né? Mas essas plataformas assim eu não conheço para estar, Sim, então eu não vou estar indicando, porque se eu não conheço, exatamente. vai que eu estou indicando uma coisa que não é Uma legal, furada, né, né? doutora? Mas a terapia ela para tudo, tá? Até para pessoa que não tem nada. Trabalhar o emocional, trabalhar a saúde mental, todo mundo deveria fazer isso, né? Exatamente. E quando a gente tem algum problema, é mais ainda mais indicado de ter, né? Sim. Essa ajuda profissional. Ótimo. Pessoal, lembrando a vocês que essa live vai ficar salva, então se vocês perderam algum momento, se vocês chegaram no meio da live, é só rever depois. E também vocês podem compartilhar essa live com seus amigos, familiares, para que mais pessoas se beneficiem desse conteúdo incrível. Doutora, muito obrigada. A gente acabou extrapolando aí, né? Quase 20 minutos, Não, né, do seu imagina. tempo. Mas é tanta informação importante que a gente não poderia deixar de trazer. Eu quero lembrar a todos vocês que a gente falou sobre essa parte nutricional, a doutora citou os produtos naturais, a Flora Vita tem uma linha completa, então se vocês quiserem conhecer, é só entrar no site que é farmaciafloravita.com.br. Além disso, não deixem de curtir a Farmácia Flora Vita aqui nas redes sociais. A gente está sempre colocando dicas, informações de saúde e para vocês poderem também acompanhar quando a gente fizer a próxima live. O arroba é esse, né, que está ao vivo. Quem está vindo da audiência da doutora Bárbara é arroba Floravita Farmácia. Curtam também o perfil da doutora Bárbara. Vocês que têm dúvidas, né, sobre indicação de bons profissionais, a doutora Bárbara, ela conhece. Então, se vocês tiverem dúvida e quiserem entrar em contato com a doutora pela rede social, lá no link da sua bio, tá toda a forma de entrar em contato com você, né, doutora? No Sim, arroba DRA, né, abreviação de doutora, Bárbara Matos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a doutora se colocou à disposição para dar esse retorno para vocês pelo perfil dela. Muito obrigada, doutora Bárbara, por estar com a gente nessa noite, por ter dedicado um eu que tempo. agradeço, foi um prazer, obrigado a todos que estavam presentes. Um abraço Muito e precisarem de obrigada. mim, podem Muito contar comigo. obrigada. Obrigada também, né, a todos vocês que estiveram presentes, como a doutora falou, que acompanharam a live até o final, que enviaram suas perguntas. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui, conversar sobre saúde mental nessa primeira live do ano da Farmácia Flora Vita. E tem muita coisa boa vindo por aí, então fiquem de olho nas redes sociais da Flora Vita. E a gente segue cuidando da nossa saúde mental agora e sempre. Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. A gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.